Você é apenas uma garçonete inútil! Gritou a mulher de vermelho enquanto rasgava o avental na frente de todos. A sala inteira riu da humilhação. Mas o que ninguém percebeu foi o homem parado no canto, observando em silêncio. Quando ele finalmente falou, a verdade que saiu de sua boca congelou cada respiração naquela mansão. Lara nunca imaginou que sua vida se partiria ao meio por causa de uma taça de vinho que nem era culpa dela. O som de cristal se estilhaçando contra o mármore italiano ecoou pela mansão Valmont como um tiro cortando a noite. Foi um daqueles sons que congela o tempo, que faz cada conversa morrer instantaneamente, que transforma uma sala cheia de pessoas em uma plateia sedenta por drama. 150 convidados, vestidos em seus trajes de gala que custavam mais que carros populares, com joias que brilhavam sob os candelabros de cristal importado da França, viraram-se em perfeita sincronia, como predadores detectando o movimento, como espectadores num coliseu romano esperando para ver sangue. A mansão Valmont cheirava a dinheiro velho e perfumes caros. As paredes cobertas de papel de parede italiano sussurravam histórias de gerações de riqueza. O piso de mármore vindo de pedreiras que nem existiam mais refletia as luzes como um espelho polido. E pendurados nas paredes, quadros de artistas mortos há séculos olhavam para baixo com aquela indiferença que só objetos absurdamente caros podem ter. Tudo naquele lugar gritava privilégio, poder, inacessibilidade. E no centro de tudo isso, parada como uma rainha ofendida em seu palácio, com vinho tinto Bordeaux de R$1.000 a garrafa escorrendo pelo seu vestido de seda branca Valentino, como sangue de ferida aberta, estava Verônica Alcântara Mendes, a esposa do empresário mais rico da cidade. A mulher cujo nome em círculos sociais era pronunciado com uma mistura de admiração e medo. Aquela que decidia quais famílias eram aceitas em eventos importantes e quais eram excluídas para sempre. E neste momento, ela estava olhando para Lara com aquele tipo de ódio gelado que só pessoas acostumadas a nunca serem contrariadas conseguem expressar. Sua incompetente! A voz de Verônica cortou o silêncio como vidro sendo arrastado em metal. Você tem alguma ideia de quanto custa este vestido? Fez uma pausa dramática, girando lentamente para que todos na sala pudessem ver a mancha de vinho se espalhando pela seda branca. Valentino, importado diretamente de Milão, feito à mão por artesãos que dedicaram semanas a cada costura. E você, sua garçonete inútil, acabou de destruí-lo em 2 segundos de pura incompetência. Lara sentia seu coração batendo tão forte que o som dele ecoava em seus ouvidos, abafando quase todo o resto. Suas mãos tremiam enquanto segurava a bandeja vazia. Aquela mesma bandeja de prata que segundos atrás carregava a taça de cristal que Verônica havia derrubado com seu próprio cotovelo, ao gesticular exageradamente durante uma conversa sobre sua mais recente viagem à Europa. Mas Lara havia aprendido, em seus 5 anos trabalhando em eventos de alto padrão, que a culpa sempre caia sobre quem servia, nunca sobre quem era servido. Senhora, eu peço sinceras desculpas. A voz de Lara saiu surpreendentemente firme, apesar do terror que sentia se espalhando por seu corpo como gelo. Foi um acidente. A senhora bateu na bandeja quando virou para... Quando o quê? Verônica deu 3 passos calculados em direção a Lara. Seus saltos Louboutin de 15 centímetros ressoando no mármore como martelo em bigorna. Está me culpando? Está tendo a audácia de sugerir que eu, Verônica Mendes, tive culpa nisto? Seu dedo indicador, com unha perfeitamente feita e anel de diamantes que valia mais que tudo que Lara possuía no mundo, apontou diretamente para o rosto de Lara. Você sabe quem eu sou, garçonete? Sabe? Lara abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sua garganta havia se fechado completamente. Meu marido possui metade das empresas desta cidade. Verônica continuou, sua voz subindo em volume e veneno com cada palavra. Uma palavra minha. E você nunca mais trabalha em evento decente pelo resto de sua vida miserável. Uma palavra e você estará servindo bebidas em boteco de 5ª categoria. Se tiver sorte. Um murmúrio percorreu a multidão. Não era um murmúrio de desaprovação pelo comportamento de Verônica.
Era aquele tipo de som que pessoas fazem quando estão assistindo algo desconfortável, mas secretamente fascinante, como espectadores de um acidente de carro, horrorizados, mas incapazes de desviar o olhar. Uma mulher de vestido azul sussurrou alto o suficiente para Lara escutar. Pobrezinha. Escolheu a pessoa errada para irritar. Um homem de smoking respondeu com um riso abafado. Verônica vai acabar com ela. Alguém deveria avisar a garota que é melhor só pedir desculpas e desaparecer. Mas Lara não podia desaparecer. Estava paralisada, como um coelho na frente de cobra. Cada instinto gritava para fugir, mas seus pés estavam grudados no chão. Senhora Verônica. Augusto, o chefe dos garçons, finalmente reuniu coragem para se aproximar. Era um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e expressão normalmente gentil que agora estava marcada por preocupação profunda. Por favor, nós da empresa assumimos total responsabilidade. Temos seguro para este tipo de situação. Podemos. Seguro? Verônica virou-se para ele com velocidade surpreendente, como cobra atacando. Você acha que seguro vai compensar esta humilhação? Que dinheiro vai apagar o fato de que esta incompetente arruinou minha noite, meu vestido, minha dignidade? Ela caminhou em círculo ao redor de Lara, como leão cercando presa ferida, seus olhos analisando cada detalhe da aparência da garçonete. Olhem para ela! Verônica gesticulou dramaticamente para o público cativo. Olhem bem, este é o padrão que estamos aceitando agora? Esta é a qualidade que eventos supostamente exclusivos estão contratando? Lara sentiu 100 pares de olhos a dissecando, analisando seu avental branco já amarelado nas bordas de tantas lavagens. Suas mãos, ásperas de anos lavando pratos e limpando casas nas folgas. Seus sapatos pretos que ela havia comprado há 3 anos e que agora começavam a descolar na sola. Aposto. Verônica se aproximou ainda mais, invadindo completamente o espaço pessoal de Lara. Que você ganha o quê? Um salário mínimo? Nem isso, imagino. Provavelmente trabalha por diária, desesperada por cada centavo. Risadas. Não muitas, mas algumas. O tipo de riso nervoso que pessoas dão quando sabem que deveriam se sentir culpadas, mas secretamente concordam com a crueldade sendo expressa. Sabe quanto custa este vestido que você arruinou? Verônica não esperou resposta. 50 mil reais. Você ouviu isso? 50 mil reais. Cada número foi pronunciado lentamente, com prazer sádico, deixando o valor afundar na consciência de todos presentes. Você trabalharia um ano inteiro, garçonete. Verônica prosseguiu, claramente desfrutando de cada segundo. E ainda não conseguiria pagar metade deste vestido. Provavelmente gasta seu salário todo em contas básicas. Comida barata, aluguel de apartamento minúsculo em bairro perigoso, enquanto eu posso comprar 20 destes vestidos sem nem olhar o preço. Lara mordeu o lábio inferior com tanta força que sentiu o gosto metálico de sangue na boca. Não podia chorar, não aqui, não na frente de todos esses estranhos que a olhavam como se fosse um inseto num frasco. Mas as lágrimas estavam vindo mesmo assim, quentes, incontroláveis, traindo-a. Uma memória invadiu sua mente sem permissão. Sua mãe, Dona Beatriz, sentada na mesa pequena de seu apartamento de 2 cômodos, contando moedas para pagar a conta de luz. Isso foi semana passada. A expressão no rosto dela quando percebeu que não tinha suficiente. O jeito que ela sorriu para Lara e disse: "Não se preocupe, filha. Vou pedir um adiantamento no trabalho. Sempre dá jeito." Sempre dava jeito. Essa era a filosofia de vida de Beatriz. Trabalhar mais, sacrificar mais, aguentar mais, para que Lara pudesse ter uma chance, uma oportunidade, um futuro melhor. E agora Lara estava aqui, sendo humilhada por uma mulher que provavelmente gastava em uma única bolsa o que Beatriz ganhava em um ano inteiro de limpar casas alheias até suas mãos sangrarem. A injustiça disso queimava mais que qualquer insulto. Senhora Verônica. Augusto tentou novamente, sua voz tremendo. Por favor, podemos resolver isto de forma mais discreta. Em particular, não há necessidade de... De quê? Verônica o cortou com crueldade cirúrgica. De fazer cena? Ela fez a cena quando derramou vinho caríssimo no meu vestido. Agora vai ter que aguentar as consequências. Se virou novamente para Lara,
e havia algo diferente em seus olhos agora. Não era apenas raiva, era prazer. Prazer sádico de ter plateia, de ter poder absoluto sobre alguém completamente indefeso. Sabe o que eu acho? Verônica caminhou ainda mais perto, até que Lara podia sentir seu perfume caro misturado com o cheiro de vinho. Acho que foi de propósito. Acho que você tem inveja. Pausou dramaticamente, deixando a palavra flutuar no ar como veneno. Inveja de pessoas como eu que podemos ter coisas bonitas, que podemos viver em mansões, que podemos viajar para a Europa 3 vezes por ano. Enquanto você, o dedo apontou novamente, desta vez tocando o avental de Lara com nojo evidente, provavelmente mora em algum lugar horrível, usa roupas de brechó e passa fome no fim do mês. Isso é verdade? Uma voz feminina do público perguntou. Não para Lara, mas para a amiga ao lado. Ela parece faminta mesmo? Com certeza, outra voz respondeu. Olha como é magra. Aposto que não come direito. Lara queria gritar que era magra porque trabalhava 16 horas por dia, porque corria entre 3 empregos diferentes para pagar aluguel, remédios da mãe, contas que nunca paravam de chegar. Que não era fome, era exaustão de carregar o peso de uma vida inteira nas costas. Mas sua voz havia desaparecido completamente, engolida pelo nó em sua garganta que crescia a cada segundo. Patético. Verônica cuspiu a palavra. Absolutamente patético. Você ousa trabalhar num lugar como este, servindo pessoas de verdadeira classe, quando nem consegue fazer o trabalho mais básico sem estragar tudo? Um homem no fundo riu alto. Alguém deveria verificar a agência que contratou essa equipe. Claramente não tem padrão nenhum de qualidade. Concordo totalmente. Uma mulher mais velha com colar de pérolas adicionou sua voz ao coro crescente de crueldade. Honestamente, Mônica deveria ter mais cuidado com quem contrata para eventos desta magnitude. Mônica, a organizadora, que estava próxima à entrada do salão de baile, empalideceu visivelmente. Seu negócio inteiro dependia de manter clientes como Verônica felizes. Se Verônica decidisse espalhar que seus eventos tinham funcionários incompetentes, seria o fim de sua carreira. E todos sabiam disso. Sabe o que é o pior? Verônica continuou, alimentada pela atenção da audiência. É que pessoas como você nem deveriam estar aqui. Este é um evento exclusivo para pessoas de nível. E você? Você é apenas... Fez uma pausa, os olhos brilhando com malícia enquanto procurava a palavra perfeita, a palavra que cortaria mais fundo. Você é apenas uma garçonete, uma ninguém, invisível, descartável. E quando eu terminar de fazer algumas ligações amanhã, você vai voltar a ser exatamente o que sempre foi. Nada. E foi naquele momento que algo dentro de Lara se partiu. Não foi dramático. Não foi alto. Foi silencioso. Como vidro trincando por dentro, mas mantendo a forma externa. Ela pensou em sua mãe, em como Beatriz trabalhava desde os 14 anos, cozinhando, limpando, cuidando de filhos de outras pessoas enquanto criava a própria sozinha depois que o pai de Lara desapareceu antes mesmo dela nascer. Pensou em quantas vezes Beatriz chegava em casa com as mãos inchadas e rachadas, mas sempre com um sorriso para sua filha. Pensou em como Beatriz sempre dizia: Lara, minha filha, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequena. Nosso trabalho é honesto. Nossa dignidade é nossa. Mas como se sentir digna quando 150 pessoas ricas estavam olhando para você como se fosse lixo? Uma lágrima escorreu pela bochecha de Lara. Depois outra. E outra. E Verônica sorriu. Aquele sorriso de vitória pura. De predador, saboreando a derrota da presa. Foi o que empurrou Verônica a fazer o impensável. Com um movimento tão rápido que Lara não teve tempo de reagir, Verônica agarrou o avental branco. Seus dedos se fecharam no tecido com força de garra. E puxou. O som do tecido rasgando ecoou pela sala como um grito. O avental, velho e desgastado de centenas de lavagens e anos de uso, não tinha chance contra a força da raiva de Verônica. Rasgou-se da gola para baixo num único movimento brutal. Mas Verônica não parou. Suas mãos continuaram rasgando, destruindo, humilhando.
Pedaço por pedaço, o avental foi transformado em trapos. A blusa simples de Lara ficou exposta. Estava limpa, mas claramente velha. O tipo de roupa que se compra em liquidação e se usa até literalmente cair aos pedaços porque não há dinheiro para substituir. As costuras estavam começando a ceder nos ombros. Havia um pequeno remendo mal feito no cotovelo, onde ela mesma havia costurado um rasgo semanas atrás. Toda a sua pobreza, toda a sua luta, toda a sua vida estava agora em exibição para 150 estranhos julgarem. Olhem! Verônica gritava como se estivesse num palco, jogando os pedaços rasgados do avental no chão ao redor de Lara, como pétalas de flor morta. Olhem para isto! É isso que acontece quando pessoas como vocês tentam fingir que pertencem a lugares como este. Ela girou para encarar a plateia, braços abertos teatralmente. Não tem qualidade, não tem padrão. Usam roupas velhas e remendadas e acham que ninguém vai notar. Mas eu noto. Eu sempre noto a diferença entre pessoas de verdadeira classe e lixo fingindo ser gente. A palavra ecoou. Lixo, lixo, lixo. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Não era o silêncio de antes, pontuado por risadas nervosas e comentários cruéis. Era silêncio de horror verdadeiro. De pessoas percebendo que estavam testemunhando algo que havia cruzado de humilhação para pura maldade. Mas ninguém falou. Ninguém se moveu. Ninguém defendeu Lara. Porque todos tinham medo de se tornarem o próximo alvo. Lara estava parada no centro de tudo, cercada por pedaços rasgados de seu avental, com lágrimas correndo livremente agora. Não havia mais como contê-las. Eram lágrimas de toda uma vida de trabalho honesto sendo reduzida a nada, de dignidade sendo destruída em praça pública, de cada sacrifício que ela e Beatriz fizeram para sobreviver, sendo jogado de volta em seu rosto, como se não valesse absolutamente nada. Ela lembrou de quando tinha 12 anos. Beatriz tinha acabado de voltar de um dia particularmente difícil de trabalho. Suas mãos estavam tão inchadas de produtos de limpeza que ela mal conseguia fechar os dedos. Mas quando Lara perguntou se doía, Beatriz apenas sorriu e disse: "A dor é temporária, minha filha. Mas a dignidade de trabalho honesto dura para sempre. Nunca se envergonhe de quem somos. Nunca." Mas como não se envergonhar quando todo o seu mundo estava desmoronando? Quando cada pessoa naquela sala via você como menos que humano? "Por favor," Lara sussurrou, sua voz tão baixa que quase não existia. "Por favor, pare." Verônica deu um passo mais perto, e Lara pôde ver cada detalhe de seu rosto. A maquiagem perfeitamente aplicada, os lábios pintados do vermelho exato, que combinava com o vestido manchado. Os olhos que não tinham nenhum traço de compaixão. "Pare!" Verônica sussurrou de volta, mais alto o suficiente para a sala inteira ouvir. "Eu vou parar quando você aprender seu lugar. Quando você entender que pessoas como você nunca devem esquecer que são servis. Estão aqui para servir, não para respirar o mesmo ar que pessoas como eu." E foi naquele momento, naquele segundo preciso de quebra absoluta, que algo mudou. Perto das janelas panorâmicas que dominavam toda a parede oeste do salão, havia um homem. Ele estava ali a noite inteira, tão imóvel, tão silencioso, que a maioria dos convidados havia esquecido completamente sua presença. Henrique Valmont, o dono daquela mansão, o anfitrião daquele evento, o homem cujo nome estava nas maiores empresas da cidade. Ele estava de costas para a sala, olhando através do vidro para a cidade iluminada lá embaixo. Mas o reflexo no vidro traía sua atenção. Ele estava observando cada segundo, cada palavra, cada pedaço de crueldade sendo infligido. E quando Verônica disse a palavra lixo pela primeira vez, algo no reflexo de Henrique mudou. Sua mandíbula apertou-se visivelmente. Seus ombros ficaram tensos. Então Lara havia sussurrado: "Por favor, pare." E ele viu no reflexo do vidro as lágrimas caindo. Viu a forma como ela abraçou a si mesma com os braços. Viu o tremor em suas mãos. Viu algo que fez seu coração parar completamente. O jeito que Lara tocou seu próprio braço esquerdo quando estava sentindo medo. O gesto exato. Aquele movimento específico de conforto próprio.
Era idêntico ao gesto que outra mulher fazia. Uma mulher que ele não via há 23 anos. Uma mulher que o assombrava em cada decisão que tomava, cada respiro que dava, cada noite quando não conseguia dormir. Beatriz. Henrique virou-se lentamente, seus olhos finalmente focando diretamente na cena no centro do salão. E o que viu o deixou sem respiração. Os olhos, os mesmos olhos castanho esverdeados que o haviam assombrado por mais de 2 décadas. A mesma forma do rosto, o mesmo jeito de segurar as mãos quando estava nervosa. A mesma pequena covinha no queixo que só aparecia quando estava prestes a chorar. Beatriz. Ele estava olhando para Beatriz. Ou pelo menos, para o que Beatriz havia sido quando jovem. Antes da vida ter marcado seu rosto com cansaço. Antes que o tempo e o trabalho duro tivessem curvado seus ombros. Esta era a filha de Beatriz. Tinha que ser. A semelhança era impossível de negar. A filha. A criança. A única coisa que importou quando Beatriz desapareceu da sua vida 23 anos atrás. Os passos de Henrique no mármore cortaram o silêncio como trovão distante. Não eram apressados, mas deliberados, medidos. Cada um carregando o peso de autoridade absoluta acumulada através de décadas construindo um império. O salão inteiro virou-se para vê-lo. Conversas morreram. Respirações foram suspensas, porque todos reconheciam aquela caminhada. Era a caminhada de um homem que estava prestes a mudar completamente o destino de alguém. Verônica, finalmente percebendo a aproximação de Henrique, soltou o último pedaço rasgado do avental de Lara e se virou. Seu rosto tentou compor uma expressão encantadora, mas falhou espetacularmente. Havia medo em seus olhos agora. Medo que ela tentava esconder atrás de sorriso forçado. Henrique, querido... Sua voz saiu em tom agudo demais. Não acredita no que esta garçonete fez. Arruinou completamente meu vestido. Eu estava apenas fazendo com que ela entendesse a gravidade de... Silêncio. A palavra não foi gritada. Foi dita com tal quietude, tal calma absoluta, que foi infinitamente mais aterrorizante que qualquer grito poderia ter sido. O tipo de silêncio que homens poderosos usam quando pararam de fingir civilidade. Verônica fechou a boca com um clique audível de dentes. Sua mão voou automaticamente para o colar de diamantes em seu pescoço, um gesto nervoso que ela sempre fazia quando estava insegura. Mas Henrique não estava olhando para Verônica. Seus olhos estavam fixos em Lara, estudando cada detalhe de seu rosto com intensidade que a fez sentir exposta de maneira completamente diferente. Não era o olhar cruel de Verônica que a reduzia a nada. Era algo mais. Reconhecimento, choque. E algo que Lara não conseguia identificar, mas que parecia perigosamente próximo de dor. Você... Henrique finalmente falou, ainda olhando apenas para Lara. Qual é seu nome completo? Sua voz era controlada, mas havia algo tremendo por baixo. Como terremoto contido esperando para romper a superfície. Lilara... Ela conseguiu responder através das lágrimas, limpando o rosto com as costas da mão de forma que deixou rastros de máscara borrada. Lara Beatriz Santos. Os olhos de Henrique se fecharam por um breve segundo, como se o nome fosse uma punhalada física. Quando os abriu novamente, havia certeza absoluta neles. Beatriz. Ele repetiu o nome do meio como se estivesse provando o sabor de vinho raro. Você tem esse nome por causa de sua mãe, Dona Beatriz Santos. Não foi pergunta, foi afirmação. E algo no tom fez o mundo de Lara parar de girar completamente. Como o senhor conhece minha mãe? Sua voz saiu apenas um sussurro confuso. Verônica, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação e desesperada para recuperá-lo, deu um passo à frente com aquele tom meloso e manipulador que usava quando queria parecer razoável. Henrique, querido, não entendo por que está perdendo tempo com esta garçonete. Ela destruiu meu vestido de 50 mil reais. Precisamos chamar a polícia. Isso claramente foi agressão intencional. Henrique virou-se para ela tão rapidamente que Verônica deu um passo involuntário para trás. E pela primeira vez desde que Lara começara a trabalhar em eventos de luxo nos últimos 5 anos, ela viu algo que nunca pensou que veria. Medo genuíno nos olhos de alguém rico e poderoso. Medo puro, absoluto.
Terror de alguém que acabou de perceber que cometeu erro catastrófico. Agressão. Henrique pronunciou a palavra com precisão cirúrgica. Você quer falar sobre agressão, Verônica? Seu braço estendeu-se, apontando para os pedaços rasgados do avental espalhados pelo chão, ao redor de Lara como pétalas de flores mortas. Você que rasgou a roupa de uma funcionária em frente a 150 testemunhas. Você que a chamou de... Como foi mesmo? Pausou dramaticamente. Ah, sim. Lixo. Você gritou que ela era lixo, em voz alta, para que todos ouvissem. O silêncio que caiu sobre a sala foi tão profundo que Lara podia ouvir o tic-tac do relógio de pé no corredor adjacente. Podia ouvir o som distante de carros na rua lá embaixo. Podia ouvir cada respiração contida de cada pessoa presente. Eu estava apenas defendendo o meu direito de... Verônica tentou, sua voz agora fraca e trêmula. Seu direito de quê? Pela primeira vez, Henrique levantou a voz. Não foi grito, mas foi forte o suficiente para fazer vários convidados se encolherem. Seu direito de humilhar alguém publicamente? Seu direito de destruir a dignidade de uma pessoa que está trabalhando honestamente para sobreviver? Seu direito de usar seu privilégio e dinheiro para esmagar alguém que não pode se defender? Cada palavra era como martelo batendo em prego. Precisa, brutal, definitiva. Mônica, a organizadora do evento, havia se aproximado discretamente das escadas. Seus olhos estavam arregalados como pratos. Ela conhecia Henrique Valmont há 15 anos. Havia organizado mais de 40 eventos para ele. E nunca, em nenhuma única vez, havia visto este homem mostrar emoção além de educação fria e profissional. Até esta noite. E todos vocês? Henrique virou-se para a multidão de convidados que estavam congelados como estátuas. Todos vocês que riram, todos que fizeram comentários cruéis, todos que ficaram em silêncio enquanto testemunhavam alguém sendo abusado. Ele caminhou lentamente em direção ao centro da sala, forçando pessoas a se afastarem para abrir caminho. Vocês são testemunhas. Lembrem-se bem desta noite. Lembrem-se de que viram alguém usar poder e privilégio para tentar destruir uma pessoa inocente. E lembrem-se de que ficaram em silêncio, de que alguns de vocês até participaram dessa crueldade. Vários convidados abaixaram a cabeça, incapazes de manter contato visual. Outros olhavam para seus telefones de repente fascinados. Qualquer coisa para evitar a acusação nos olhos de Henrique. Ele gesticulou para Augusto, que estava próximo, paralisado de choque. Você, leve a senhorita Santos para o escritório privado no segundo andar imediatamente. Providencie roupas limpas, água, comida se ela quiser, qualquer coisa que precise. E ninguém, suas palavras saíram lentas e perigosas, absolutamente ninguém a incomoda ou fala com ela até que eu suba pessoalmente. Depois se virou de volta para Verônica. Não havia raiva óbvia em seu rosto. Havia algo infinitamente pior. Havia decepção, desdém e algo que parecia perigosamente próximo de vingança calculada. Você, cada palavra caiu como pedra em água parada. Fica aqui. Temos muito que conversar. E vamos conversar na frente de todos. Porque, ao que parece, você gosta de plateia para suas performances. Então vamos dar a você exatamente isso. Lara, ainda em estado de choque profundo, permitiu que Augusto gentilmente guiasse seu braço em direção à grande escadaria de mármore. Suas pernas pareciam pertencer a outra pessoa. Cada passo requeria esforço consciente. Seu corpo estava entrando em modo de sobrevivência, movendo-se automaticamente enquanto sua mente tentava processar o impossível. Enquanto subiam os primeiros degraus, ela virou-se uma última vez para olhar o salão. Verônica estava pálida como papel. Toda a arrogância, toda a crueldade confiante havia evaporado de seu rosto como água sob sol escaldante. Ela estava tremendo, visivelmente tremendo, e as pessoas ao seu redor estavam começando a se afastar dela, literalmente criando espaço físico, como se sua queda de graça pudesse ser contagiosa. Os convidados sussurravam furiosamente entre si agora. Celulares estavam sendo discretamente sacados de bolsos e bolsas, câmeras apontando para capturar o momento. Porque todos sabiam que estavam testemunhando algo importante, algo que seria falado em círculos sociais por meses, talvez anos. E Henrique,
Henrique olhava diretamente para Lara. E naquele olhar, mesmo à distância, ela viu tudo. Viu décadas de dor. Viu arrependimento que corroía como ácido. Viu amor enterrado, mas não morto. Viu escolhas que nunca foram esquecidas. Foi o que a fez tropeçar no degrau. Augusto a segurou antes que caísse completamente. Seu toque gentil, mas firme. Vamos, querida. Ele sussurrou com bondade genuína. Sei que está confusa. Todos nós estamos. Mas algo me diz que esta noite não é sobre um vestido arruinado ou um acidente com vinho. Isto é sobre algo muito, muito maior. Lara assentiu mutamente, permitindo que ele a guiasse pelo corredor luxuoso do segundo andar. As paredes aqui eram cobertas com papel de parede francês antigo, pinturas que provavelmente custavam mais que casas inteiras, tapetes persas que eram macios como nuvens sob seus pés doloridos. O escritório para onde Augusto a levou era do tamanho de 3 apartamentos como o que Lara dividia com sua mãe. Estantes de mogno escuro de chão ao teto, cheias de livros com encadernação em couro. Uma mesa antiga de madeira maciça que tinha visto gerações de decisões importantes. Janelas enormes que ofereciam vista espetacular da cidade iluminada lá embaixo, espalhada como constelação terrestre. Vou buscar roupas limpas e algo para beber, Augusto disse gentilmente. Você está segura aqui. Ninguém vai incomodá-la. Tem minha palavra. Quando a porta de carvalho pesado se fechou atrás dele com um clique suave, Lara finalmente permitiu que seu corpo desabasse. Ela se deixou cair numa poltrona de couro que provavelmente custava mais que tudo que sua família possuía, e cobriu o rosto com as mãos. Os soluços vieram violentos agora que estava sozinha, sacudindo seu corpo inteiro. Anos de contenção, de aguentar, de ser forte, tudo saindo de uma vez. O avental rasgado ainda pendia de seu corpo em tiras patéticas. Evidência física da crueldade que havia sofrido. Ela o arrancou completamente e o jogou longe, como se pudesse jogar fora também a humilhação. Mas havia algo mais profundo agora. Uma pergunta que queimava em sua mente com intensidade que doía fisicamente. Como Henrique Valmont conhecia sua mãe? Dona Beatriz havia trabalhado como empregada doméstica desde que Lara se lembrava, para dezenas de famílias diferentes, mudando de emprego quando era necessário. Sempre calada sobre detalhes, sempre focada apenas em trabalhar e prover. Mas havia coisas que Lara nunca havia entendido completamente. Como quando ela tinha cerca de 10 anos e perguntou sobre seu pai. Beatriz ficou quieta por longo tempo antes de responder. Seu pai era um bom homem, mas bons homens às vezes fazem escolhas ruins. E essas escolhas têm consequências que duram para sempre. Ou quando Lara tinha 15 anos e encontrou uma foto antiga escondida numa caixa no armário. Era de Beatriz muito mais jovem, talvez 20 e poucos anos. Ela estava usando o uniforme de empregada, mas sorrindo de forma que Lara nunca havia visto. Era sorriso de alguém apaixonado. A foto foi tirada em frente a uma mansão enorme. Quando Lara perguntou sobre ela, Beatriz a pegou das mãos com urgência quase violenta e disse apenas: "Algumas memórias são melhor deixadas enterradas." Lara pensou que enterradas significava esquecidas. Agora percebia que significava escondidas. Um toque na porta a arrancou de seus pensamentos. Era Mônica, a organizadora, carregando uma sacola grande. "Lara, trouxe roupas limpas." Ela entrou hesitantemente, culpa escrita em cada linha de seu rosto. "E eu preciso pedir desculpas. Deveria ter defendido você lá embaixo. Deveria ter parado Verônica antes que tudo ficasse tão horrível." Sua voz se quebrou e lágrimas brilharam em seus olhos. "Mas eu tinha medo. Medo de perder contratos. Medo de arruinar meu negócio. Medo de ser a próxima pessoa que ela destruiria. E isso é patético. Você não mereceu nada do que aconteceu. Nada. Não foi culpa sua." Lara disse suavemente, aceitando a sacola. "Eu entendo o que é ter medo de perder tudo." Mônica limpou os olhos, mas continuou falando, as palavras saindo em torrente como se ela precisasse confessar. "Henrique Valmont é homem, extremamente complexo, é muito privado, nunca fala sobre sua vida pessoal, mas tem reputação de ser justo, mais que justo, generoso com pessoas que trabalham honestamente.
implacável com pessoas que abusam de poder. Ela pausou, parecendo considerar cuidadosamente as próximas palavras. Se ele conhece sua mãe, Lara, deve haver razão importante. Muito importante. E a forma como ele olhou para você era como se estivesse vendo fantasma. Ou talvez algo que perdeu há muito tempo e nunca pensou que encontraria novamente. Depois que Mônica saiu, Lara trocou de roupa lentamente. As roupas eram simples, mas de qualidade excelente. Calças pretas que serviam perfeitamente. Camisa branca que era mais macia que qualquer coisa que ela havia tocado. Enquanto se vestia, seu reflexo no espelho de corpo inteiro chamou sua atenção. Ela parou. Realmente olhou para si mesma pela primeira vez em muito tempo. Tinha os mesmos olhos de sua mãe, o mesmo formato de rosto, a mesma pequena marca de nascença no pescoço que Beatriz sempre dizia ser marca de família. E de repente, uma pergunta impossível, absurda, aterrorizante começou a se formar em sua mente. E se a conexão entre Henrique e Beatriz não fosse apenas de empregador e empregada? E se fosse algo mais profundo? E se... Não. Lara sacudiu a cabeça violentamente. Era ridículo. Sua imaginação estava correndo solta por causa do trauma e confusão. Sua mãe sempre foi honesta. Se houvesse algo importante, algo que mudasse tudo, ela teria contado. Não teria? A porta se abriu novamente, mas desta vez não foi toque gentil. Foi aberta com decisão, com propósito. Henrique Valmont entrou, fechando a porta atrás de si com cuidado que contrastava com a tempestade de emoções visível em seu rosto. De perto, Lara pôde ver detalhes que não havia notado antes. As linhas profundas de cansaço ao redor de seus olhos. Os primeiros fios prateados misturados no cabelo escuro. As pequenas marcas de idade nas mãos que sugeriam que ele era mais velho do que aparentava de longe. Talvez 45? 50? Senhorita Santos, ele falou. E havia algo em sua voz que a fez sentir como se estivesse na beira de precipício. Imagino que esteja... extremamente confusa. Confusa é uma forma muito branda de descrever. Lara respondeu, surpresa com sua própria ousadia mesmo agora. Henrique quase sorriu, quase. Mas o sorriso morreu antes de formar completamente. Sua mãe, Dona Beatriz, como ela está? A pergunta foi feita com tal cuidado, tal peso emocional, que Lara sentiu novas lágrimas ameaçando emergir. Ela está doente, muito doente. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, como se tivessem vontade própria. Câncer. Estágio avançado. Os médicos dizem que tem 6 meses. Talvez menos. Mas eu sei que tem menos porque ela está piorando rápido, e os tratamentos são caros e eu não consigo pagar todos e... Sua voz falhou completamente e ela cobriu o rosto com as mãos, humilhada por estar quebrando de novo na frente deste estranho que conhecia sua mãe de alguma forma misteriosa. Quando olhou para cima novamente através das lágrimas, viu que Henrique havia se apoiado pesadamente na mesa. Seu rosto havia perdido toda a cor. Estava pálido como fantasma. Seus lábios se moviam como se estivesse rezando, ou talvez apenas repetindo palavras que não conseguiam sair. 6 meses. Ele finalmente sussurrou, mais para si mesmo que para ela. Depois de 23 anos, apenas 6 meses. O senhor conhecia minha mãe, Lara disse. E desta vez não foi pergunta. Foi acusação, demanda, súplica por verdade. E não era apenas como empregada. Era algo mais, muito mais. Não era? Henrique caminhou até a janela enorme, olhando para a cidade lá embaixo. As luzes piscando. Vida continuando completamente alheia ao terremoto emocional acontecendo neste escritório. Sim, ele disse finalmente, sua voz saindo rouca. Eu conhecia sua mãe. E você está certa. Não foi apenas como empregada. Ele virou-se lentamente, apoiando-se no parapeito da janela como se suas pernas não fossem mais confiáveis. Foi muito mais que isso. Foi tudo. Lara sentiu o chão se movendo sob seus pés, mesmo estando sentada. O que você está dizendo? Henrique olhou para ela por longo momento, estudando cada detalhe de seu rosto. E havia lágrimas em seus olhos agora. Lágrimas que um homem como ele provavelmente não derramava desde que era criança. Estou dizendo, Lara Beatriz Santos, que tenho esperado 23 anos por este momento.
Desde o dia em que sua mãe saiu pela porta da casa onde trabalhava. Desde o dia em que ela desapareceu da minha vida sem explicação, sem despedida, sem dar chance de escolher. Ele respirou fundo, tremendo. Desapareceu porque estava grávida. De mim. O mundo parou de girar. Parou completamente. Lara podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia ouvir o sangue correndo em suas veias. Podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Mas tudo parecia distante. Irreal. Como se estivesse debaixo d'água. Grávida. Ela repetiu. A palavra saindo estranha em sua boca. De você. De mim. Henrique confirmou. E uma lágrima finalmente escapou, rolando por sua bochecha. E naquele momento, a vida inteira de Lara foi redefinida. Cada memória, cada conversa com sua mãe, cada vez que perguntou sobre seu pai e recebeu respostas vagas. Porque a pergunta não era mais como este homem conhecia sua mãe. A pergunta era, por que seu próprio pai havia deixado ela e Beatriz viverem 23 anos de pobreza e luta, enquanto ele morava em mansão e construía império? E essa resposta, Lara estava prestes a descobrir, era muito mais complicada e devastadora do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Porque às vezes, as histórias de amor não terminam felizes. Às vezes, terminam com escolhas impossíveis. Às vezes, terminam com 23 anos de arrependimento. E às vezes, apenas às vezes, a vida dá segunda chance de consertar erros do passado. Mas apenas se você tiver coragem de enfrentar a verdade. E a verdade estava parada ali, na forma de uma garçonete de avental rasgado que era a imagem perfeita da mulher que Henrique Valmont havia amado e perdido há mais de 2 décadas. A verdade estava parada ali, e ela estava esperando por explicações. O silêncio no escritório era tão denso que Lara podia ouvir o som de sua própria respiração. Ou talvez fosse o som da respiração de Henrique, ou de ambos. 2 estranhos que acabavam de descobrir que eram pai e filha. 2 vidas que deveriam ter sido entrelaçadas desde o início, mas que foram separadas por 23 anos de segredos e escolhas impossíveis. Por quê? A palavra saiu de Lara como um sussurro quebrado, mas carregava o peso de 2 décadas de ausência. Por que você nunca veio nos procurar? Por que deixou minha mãe criar uma filha sozinha enquanto você vivia em tudo isso? Seu braço gesticulou vagamente para o escritório luxuoso. Mas ambos sabiam que ela estava falando sobre muito mais que móveis caros e vista privilegiada. Estava falando sobre mansões e empresas, e uma vida de abundância enquanto ela e Beatriz contavam moedas para pagar conta de luz. Henrique fechou os olhos com força, como se a pergunta causasse dor física. Porque eu não sabia. 3 palavras. Simples. Devastadoras. Como assim não sabia? Lara se levantou da poltrona. Raiva começando a ferver junto com confusão. Minha mãe estava grávida. Como você não saberia? Porque ela nunca me contou. Pela primeira vez, Henrique levantou a voz. Mas não era raiva direcionada a Lara. Era dor pura, acumulada durante anos. Ela desapareceu. Um dia estava trabalhando na casa da minha família. No dia seguinte, tinha ido embora. Sem aviso. Sem carta. Sem explicação. Eu procurei por ela durante meses, Lara. Meses. Contratei investigadores. Fui a cada endereço que tinha. Mas ela não queria ser encontrada. Ele caminhou até a mesa e abriu uma gaveta com chave pequena que tirou do bolso. De dentro, retirou uma caixa de madeira antiga. Quando a abriu, Lara viu fotografias. Dezenas delas. Todas de Beatriz quando jovem. Sua mãe tinha 22 anos quando veio trabalhar para minha família. Eu tinha 25. Estava sendo preparado para assumir os negócios familiares. Noivo de Verônica há 3 anos, arranjo feito por nossas famílias para unir fortunas e negócios. Ele pegou uma foto específica. Era de Beatriz sorrindo, segurando flores num jardim. Eu tirei esta foto 2 semanas antes dela ir embora. Ela estava me contando sobre seu sonho de um dia ter uma casa pequena com um jardim próprio, onde pudesse plantar rosas. Coisas simples. Mas a forma como seus olhos brilhavam quando falava era como se estivesse descrevendo um palácio. Henrique entregou a foto a Lara. Com mãos tremendo, ela olhou para o rosto jovem de sua mãe, tão cheia de vida, tão diferente da mulher cansada e doente que conhecia. Eu me apaixonei por ela.
Henrique continuou, sua voz quebrando. Completamente, irrevogavelmente. E ela por mim. Sabíamos que era impossível. Eu estava comprometido. Minha família nunca aceitaria. Mas não conseguíamos parar. Ele voltou para a janela como se não conseguisse olhar Lara nos olhos, enquanto contava o resto. Planejávamos fugir. Eu cancelaria o noivado. Enfrentaria minha família. Beatriz e eu começaríamos do zero em outra cidade. Tínhamos tudo planejado. Íamos embora numa sexta-feira. Mas na quinta-feira, sua voz falhou completamente. Na quinta-feira, meu pai sofreu um ataque cardíaco massivo. Ele estava no escritório, fechando um negócio importante, quando colapsou. Foi levado ao hospital. Os médicos disseram que ele tinha dias, talvez horas. Lara sentiu algo apertando seu peito. Podia ver onde essa história estava indo. Eu não podia ir embora. Não naquele momento. Então pedi a Beatriz que esperasse. Só mais algumas semanas. Até meu pai. Até que eu pudesse fazer as coisas direito. Ela disse que entendia. Disse que esperaria. Mas ela não esperou, Lara completou. Ela desapareceu 2 dias depois. Levou suas coisas e foi embora sem uma palavra. Deixou apenas uma nota dizendo que era melhor assim, que eu tinha responsabilidades que ela nunca poderia compartilhar, que nossos mundos eram diferentes demais. Henrique virou-se e havia lágrimas correndo livremente agora. Eu procurei por ela desesperadamente, mas meu pai estava morrendo e a empresa estava à beira do colapso. Minha família pressionava para que eu me casasse com Verônica imediatamente para estabilizar as coisas. E eu era jovem e covarde. Cedi. Me casei 2 meses depois. E passei os próximos 23 anos vivendo em prisão dourada. Casado com uma mulher que eu nunca amei. Construindo um império que significava nada porque a única pessoa que importava tinha desaparecido. Ela estava grávida, Lara sussurrou. É por isso que ela foi embora. Porque estava esperando sua filha e sabia que isso complicaria tudo ainda mais. Eu sei disso agora. Mas na época, nunca imaginei. Se tivesse sabido, Lara, juro por tudo que é sagrado, nada teria me impedido de encontrá-la. Nada. Lara se sentou novamente, suas pernas não conseguindo mais sustentá-la. A raiva que sentiu momentos atrás estava se dissolvendo em algo mais complexo. Tristeza, compreensão e uma pergunta que precisava fazer. Por que você ficou casado com Verônica todos esses anos? Henrique soltou uma risada amarga sem humor. Porque eu era idiota. Porque acreditei que honrar compromissos era mais importante que ser feliz. Porque minha família dizia que o casamento era sobre negócios, não amor. E quando finalmente percebi o erro, anos já haviam passado e Verônica tinha se tornado parte integral dos negócios. Divórcio significaria guerra legal que poderia destruir tudo o que construí. Ele pausou, olhando diretamente para Lara. Mas ver você esta noite, ver a forma como ela te tratou, ver aquela crueldade, aquele desdém por alguém que estava apenas tentando trabalhar honestamente, foi a gota final, porque eu vi Beatriz em você e percebi que desperdicei 23 anos com a pessoa errada, enquanto a família que deveria ter tido crescia sem mim. Um toque na porta interrompeu o momento. Era Mônica novamente, mas desta vez sua expressão era de urgência. Senhor Valmont, desculpe interromper, mas há uma situação lá embaixo que o senhor precisa ver. O que aconteceu? Henrique limpou o rosto rapidamente, recompondo-se. É a senhora Verônica. Ela está tendo algum tipo de colapso na frente de todos os convidados. E as pessoas estão gravando tudo. Henrique e Lara trocaram olhares. Então ele gesticulou para que ela o seguisse. Venha, você merece ver isso. Desceram as escadas juntos. E o que encontraram no salão principal era um espetáculo que ninguém esperava. Verônica estava no centro da sala, seu vestido manchado de vinho agora parecendo trágico em vez de elegante. Mas não era o vestido que chamava a atenção. Era seu rosto. Estava vermelho, manchado de lágrimas de raiva e humilhação. E ela estava gritando. Todos vocês, sua voz ecoava histérica, ficam aí me julgando como se fossem melhores. Como se nunca tivessem feito nada errado. Como se fossem santos perfeitos. Os convidados haviam se afastado, criando círculo ao redor dela. E sim, muitos tinham celulares em mãos, gravando cada segundo do colapso público.
Aquela garçonete foi incompetente. Arruinou meu vestido de 50 mil reais. E eu sou a vilã? Eu? Augusto estava próximo tentando acalmá-la, mas Verônica o empurrou com força surpreendente. Não me toque! Não se atreva a me tocar, você! Você servente! Foi quando viu Henrique descendo as escadas com Lara ao seu lado. Seus olhos se arregalaram. Depois se estreitaram com ódio puro. Ah! Ela apontou acusadoramente. Aí está você, com sua nova amiguinha. É isso que está acontecendo? Encontrou substituta mais jovem? É isso? Henrique desceu os últimos degraus com calma mortal. Verônica, sugiro que pare agora mesmo antes de tornar isso ainda pior para você. Pior? Ela riu, mas era som quebradiço, à beira da insanidade. Como poderia ser pior? Você me humilhou na frente de todos. Me fez parecer monstro por causa de uma simples garçonete. Ela não é uma simples garçonete, Henrique disse com voz baixa, mas que alcançou cada canto da sala. Ela é minha filha. O silêncio que seguiu foi absoluto. 150 pessoas prenderam a respiração simultaneamente. Celulares que estavam gravando foram segurados com mais firmeza, capturando cada segundo desta revelação explosiva. O quê? Verônica gaguejou, a raiva dando lugar à confusão. Sua filha? Isso é impossível. Não temos filhos. Nós não temos filhos, Henrique corrigiu com precisão cirúrgica. Mas eu tenho uma filha, Lara Beatriz Santos, 23 anos. Resultado de um relacionamento que tive antes de me casar com você. Um relacionamento que sua mãe nunca me contou porque desapareceu antes que pudesse saber. Verônica olhou para Lara como se a visse pela primeira vez. Realmente visse. E algo mudou em sua expressão. Horror, compreensão e medo. Você sabia disso esta noite? Quando você rasgou suas roupas? Quando a chamou de lixo? Henrique terminou friamente. Não, descobri há poucos minutos. Mas não importa. Mesmo se ela fosse realmente apenas uma garçonete, o que você fez foi imperdesculpável. Mas o fato de ser minha filha, isso torna tudo infinitamente pior. Ele se virou para os convidados. Todos vocês são testemunhas. Minha esposa, ele cuspiu a palavra com desdém, abusou verbal e fisicamente de minha filha esta noite. E alguns de vocês riram. Alguns participaram. Então deixe-me ser absolutamente claro sobre o que acontece agora. Caminhou lentamente pelo salão, fazendo contato visual com diferentes pessoas. A partir deste momento, Verônica Alcântara Mendes não tem mais conexão com os negócios Valmont. Todos os contratos, parcerias ou acordos que dependiam desta união estão sendo reavaliados. E para aqueles que acharam engraçado ou aceitável o que aconteceu aqui esta noite, bem, espero que tenham desfrutado deste evento, porque será o último que receberão convite de qualquer coisa associada ao meu nome. Vários rostos empalideceram. Pessoas começaram a sussurrar urgentemente entre si, porque todos entendiam o que isso significava. Na hierarquia social desta cidade, ser banido dos círculos de Henrique Valmont era morte social e frequentemente profissional. Verônica estava parada no centro, seu mundo desmoronando ao redor dela tão publicamente quanto ela havia tentado destruir Lara. Henrique, por favor. Ela tentou, sua voz agora pequena e desesperada. Não faça isso. Podemos conversar. Em particular, você não entende? Entendo perfeitamente. Ele a cortou. Entendo que passei 23 anos ao lado de alguém que eu nem reconheço. Alguém cuja crueldade eu ignorei porque era conveniente. Mas isso acaba hoje. Voltou-se para Lara, que estava parada próxima às escadas, ainda processando tudo. Você não precisa continuar trabalhando esta noite. De fato, não precisa trabalhar nenhuma destas posições novamente se não quiser. Vamos resolver tudo. Sua mãe, os tratamentos, tudo. Eu não quero caridade. Lara disse suavemente, encontrando sua voz. Eu quero... Parou, porque não tinha certeza do que queria. Há uma hora atrás, ela era uma garçonete trabalhando num evento. Agora, era filha de um dos homens mais ricos da cidade. Sua vida havia virado completamente do avesso. Eu quero conhecer minha mãe novamente, Henrique disse, respondendo à pergunta não formulada.
Quero conhecer você. Quero tentar recuperar 23 anos perdidos, sabendo que nunca poderei realmente recuperá-los. Mas quero tentar. Havia algo tão vulnerável em suas palavras, tão genuíno, que Lara sentiu lágrimas voltando. Ela está morrendo, sussurrou. Minha mãe. Está morrendo e não há muito tempo. Então vamos garantir que o tempo que resta seja diferente. Henrique respondeu. Que ela tenha todos os tratamentos possíveis, todo conforto, e que saiba que eu nunca parei de procurá-la. Nunca parei de amá-la. Foi Augusto quem finalmente quebrou o momento, aproximando-se gentilmente. Senhor Valmont, os convidados estão desconfortáveis. Talvez seja melhor encerrar o evento? Sim, Henrique concordou. Por favor, peça a todos que se retirem. O evento acabou. Enquanto as pessoas começavam a sair, murmurando entre si, lançando olhares curiosos para Lara e olhares de horror fascinado para Verônica, Henrique puxou Lara gentilmente para o lado. Preciso saber onde sua mãe está. Preciso vê-la. Hoje. Agora. É quase meia-noite. Lara apontou. Não me importo. 23 anos. Não vou esperar nem mais uma hora se não precisar. Lara pensou em sua mãe, provavelmente dormindo em seu apartamento pequeno, sem ter ideia da tempestade que estava prestes a entrar em sua vida. Ela vai ficar chocada. Eu sei. Mas algumas conversas não podem esperar. Algumas verdades precisam ser ditas enquanto ainda há tempo. E assim, na madrugada, duas vidas separadas por décadas de segredos estavam prestes a se encontrar novamente. Mas nenhum deles estava preparado para o que Beatriz diria quando visse Henrique em sua porta depois de tantos anos. Porque às vezes, a verdade é ainda mais complicada do que qualquer mentira. E às vezes, as escolhas que fazemos para proteger quem amamos acabam causando a dor que tentávamos evitar. O carro de Henrique era do tipo que Lara só havia visto em revistas. Couro macio que cheirava a luxo. Painel digital que parecia saído de filme de ficção científica. Silêncio tão completo que ela podia ouvir sua própria respiração. Mas nada disso importava enquanto dirigiam pelas ruas desertas da madrugada em direção ao único mundo que Lara realmente conhecia. O mundo de apartamentos pequenos, paredes finas e vizinhos que trabalhavam 3 empregos para sobreviver. É ali. Lara apontou para um prédio de 4 andares com pintura descascada e uma placa de neon quebrada que piscava irregularmente. 3º andar. Apartamento 307. Henrique estacionou e ficou parado por um momento, suas mãos ainda no volante. Lara podia ver que ele estava tremendo. 23 anos, ele sussurrou. 23 anos procurando. E ela estava aqui, nesta cidade, o tempo todo. Ela trabalha muito, Lara disse suavemente, não sabendo por que sentia necessidade de explicar. 3 famílias diferentes, limpeza, cozinha, às vezes cuida de crianças. Sai de casa às 6 da manhã e volta às 9 da noite. Não tem tempo para ser encontrada. Saíram do carro. O contraste entre o veículo reluzente e o bairro era tão gritante que alguns vizinhos nas janelas começaram a espiar. Carros assim não apareciam nesta parte da cidade. Nunca. A escada rangia a cada passo. Havia um cheiro de comida misturado com mofo e produtos de limpeza baratos. Grafite nas paredes. Uma lâmpada queimada no 2º andar que ninguém havia trocado há meses porque o síndico nunca aparecia. Lara viu Henrique absorvendo tudo com expressão que mesclava choque e algo parecido com culpa profunda. Este era o mundo onde sua filha crescera. Este era o preço que Beatriz pagara por suas escolhas. Quando chegaram à porta 307, Lara pausou com a chave na mão. Ela está muito doente, avisou. Não é a mesma mulher das fotos. O câncer mudou muita coisa. Não me importo, Henrique respondeu, mas sua voz tremia. Só preciso vê-la. Lara abriu a porta o mais silenciosamente possível. O apartamento era minúsculo. Uma sala que também servia como cozinha. Um quarto que elas compartilhavam. Um banheiro tão pequeno que mal cabia uma pessoa. Mas estava impecavelmente limpo, porque Beatriz, não importava quão cansada estivesse, sempre mantinha sua casa digna. Mãe? Lara chamou suavemente. Está acordada? Uma voz fraca veio do quarto. Lara?
Filha, por que chegou tão cedo? Algo aconteceu? Não exatamente, mas tem alguém aqui que precisa ver você. Silêncio. Depois o som de alguém se movendo com dificuldade. A porta do quarto se abriu e Beatriz apareceu, apoiando-se no batente. Ela estava usando um roupão velho. Seu cabelo, antes castanho rico, agora era quase completamente branco. Seu rosto, marcado por rugas de trabalho duro e doença, estava pálido. Ela havia perdido tanto peso que parecia flutuar dentro das roupas. Mas seus olhos, aqueles olhos castanho esverdeados que Lara herdara, ainda tinham aquele brilho de força interior que nenhuma doença poderia apagar completamente. E quando esses olhos pousaram em Henrique, parado na entrada da sala como fantasma do passado, tudo nela congelou. O mundo parou. Henrique foi apenas um sussurro, mas continha décadas de emoção. Beatriz, ele respondeu, e sua voz se quebrou completamente na segunda sílaba. Beatriz se apoiou mais pesadamente no batente, suas pernas parecendo incapazes de sustentá-la. Lara se moveu rapidamente para ajudá-la, guiando-a até o sofá gasto que tinham comprado num brechó anos atrás. Como você me encontrou? Beatriz finalmente conseguiu falar, seus olhos nunca deixando o rosto de Henrique. Eu não encontrei, ele disse, lágrimas já correndo livremente. Nossa filha me encontrou. Ou melhor, eu a encontrei trabalhando num evento na minha casa. E quando a vi, foi como ver você há 23 anos. Foi impossível não reconhecer. Beatriz virou-se para Lara com expressão de horror crescente. Você foi à casa dele? Você estava trabalhando... Mãe, eu não sabia. Lara se ajoelhou na frente dela. Não fazia ideia de quem ele era. Era apenas mais um evento. Mas então houve um acidente com o vinho e a esposa dele, a mulher com quem ele é casado. Ela me humilhou. Rasgou meu avental na frente de todos. E ele interviu. E percebeu. Percebeu quem eu era. Verônica. Beatriz sussurrou o nome com algo perigosamente próximo de ódio. Claro que foi ela. Henrique se aproximou lentamente, como se Beatriz fosse pássaro assustado que poderia voar se ele se movesse rápido demais. Ajoelhou-se na frente dela, suas mãos tremendo enquanto tentavam alcançar as dela, mas paravam antes de tocar. Por quê? Sua voz saiu quebrada. Por que você foi embora? Por que não me contou sobre Lara? Beatriz fechou os olhos, lágrimas finalmente escapando e rolando por suas bochechas magras. Porque eu te amava demais para destruir sua vida. Destruir? Beatriz, você era minha vida. Não. Ela abriu os olhos, e havia uma tristeza tão profunda neles que Lara sentiu seu próprio coração partindo. Sua vida era aquela mansão, aquela família, aqueles negócios. Seu pai estava morrendo e você era o único herdeiro. E eu era apenas a empregada, a mulher que limpava os banheiros da sua família e servia chá para sua mãe. Isso nunca importou para mim, mas importava para todos os outros. Pela primeira vez, Beatriz levantou a voz. Depois começou a tossir violentamente. Lara rapidamente pegou água, ajudando-a a beber. Quando a tosse passou, Beatriz continuou, sua voz mais fraca, mas determinada. Eu estava grávida, Henrique. Grávida de você. E seu pai estava morrendo. Sua mãe estava planejando seu casamento com Verônica para salvar os negócios. Sua família inteira dependia de você fazer a coisa certa. E eu seria o escândalo que destruiria tudo. Eu não me importaria. Teríamos ido embora como planejado. E então o quê? Beatriz perguntou suavemente. Você teria vivido o resto da vida sabendo que abandonou seu pai moribundo? Que destruiu o legado da sua família? Que pessoas perderam empregos porque você escolheu a empregada em vez de fazer seu dever? Ela respirou fundo, tremendo. Eu te conhecia, Henrique. Melhor que ninguém. Você teria feito isso. Teria me escolhido. E por um tempo, teríamos sido felizes. Mas, eventualmente você teria começado a se perguntar, a se ressentir, a olhar para nossa filha e ver o preço que pagou por ela. Isso não é verdade. Ele protestou, mas sua voz falhava. É sim. E eu não podia viver com isso. Não podia deixar você destruir sua alma por mim. Então fiz a única escolha que restava. Desapareci.
Deixei você viver a vida que deveria viver, casar com a mulher certa, construir o império que deveria construir, e criei nossa filha longe de tudo isso. Sozinha? Henrique sussurrou. Você criou nossa filha sozinha, enquanto eu vivia em luxo com uma mulher que não amava. Você viveu a vida que tinha que viver, Beatriz corrigiu. E eu vivi a minha. Não foi fácil. Trabalhei 3 empregos durante anos. Houve noites em que não tínhamos comida suficiente. Houve invernos em que não podíamos pagar aquecimento. Mas Lara cresceu sabendo que era amada. Cresceu forte. Cresceu digna. Olhou para a filha com amor tão intenso que Lara sentiu lágrimas voltando. Ela é minha obra-prima, meu maior orgulho. E não me arrependo de nenhuma escolha que fiz se o resultado foi ela. Henrique cobriu o rosto com as mãos, soluços sacudindo seu corpo. Todas aquelas décadas de casamento infeliz, de procurar, de se perguntar, e descobrir agora que Beatriz tinha feito tudo por amor, para salvá-lo de escolha impossível. Você deveria ter me deixado escolher, ele finalmente disse. Deveria ter me dado a chance de ser pai, de estar lá para as noites sem comida e os invernos sem aquecimento, de carregar esse peso com vocês e roubar você da vida que construiu. Beatriz sacudiu a cabeça. Não, eu vi o que você se tornou, Henrique. Vi nos jornais, nas notícias, seu nome em hospitais e escolas, bolsas de estudo com seu nome, empregos criados, famílias sustentadas. Você fez tanto bem com aquela vida que eu nunca poderia ter pedido para você abrir mão disso. Mas eu teria trocado tudo. Ele sussurrou. Cada centavo, cada prédio, cada reconhecimento, por uma única noite jantando com vocês neste apartamento minúsculo, por uma única vez colocando nossa filha para dormir, por uma única memória real de família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos sons da cidade lá fora. Carros distantes, sirenes. Vida continuando alheia ao drama acontecendo naquele apartamento pequeno. Foi Lara quem finalmente falou. Vocês dois tomaram decisões pensando que era o melhor para o outro. E ambos acabaram sofrendo durante 23 anos. Então talvez seja hora de parar de decidir pelos outros e começar a ser honestos sobre o que realmente querem. Ela olhou para sua mãe. Mãe, você está morrendo. 6 meses ou menos. E você vai passar esses meses trabalhando até não aguentar mais porque é quem você é. Mas não precisa ser assim. Ele está aqui. Ele quer ajudar. E eu acho que você deveria deixar. Depois olhou para Henrique. E você? Passou 23 anos casado com alguém que claramente não ama e que esta noite mostrou sua verdadeira natureza. Então talvez seja hora de finalmente fazer as escolhas que deveria ter feito há 2 décadas. Não por culpa, não por arrependimento, mas porque ainda há tempo. Não muito, mas ainda há. Beatriz e Henrique se olharam. Realmente se olharam. E viram não as versões jovens um do outro de 23 anos atrás, mas as pessoas que se tornaram. Marcadas, cansadas, mas ainda ali. Ainda amando mesmo depois de todo esse tempo. Eu nunca parei, Henrique disse suavemente. Nunca parei de te amar. Nunca parei de procurar. E quando descobri esta noite que tive uma filha crescendo sem mim, algo quebrou. Algo que eu vinha ignorando durante décadas. A prisão que construí ao meu redor. Henrique. Não. Ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Você tomou suas decisões por amor, por sacrifício, e eu respeito isso. Mas agora é minha vez. Vou me divorciar de Verônica. Vou trazer os melhores médicos para cuidar de você. E vou conhecer minha filha. Não porque me sinto culpado, embora sinta, mas porque quero. Porque ainda há tempo. Como Lara disse. Não muito, mas ainda há. Os melhores médicos não podem curar câncer em estágio terminal, Beatriz disse realisticamente. Talvez não, mas podem dar conforto, dignidade. Tempo de qualidade em vez de você trabalhar até cair. E se o que resta são 6 meses, então que sejam 6 meses onde você finalmente descansa. Onde você deixa alguém cuidar de você como você cuidou de Lara a vida toda. Beatriz olhou ao redor de seu apartamento minúsculo. Sua vida inteira cabia naqueles poucos metros quadrados. E havia dignidade nisso. Orgulho em ter sobrevivido. Em ter criado uma filha maravilhosa contra todas as probabilidades.
Mas havia também exaustão, tanto cansaço. Está bem, ela finalmente sussurrou. Está bem, mas com condições. Qualquer coisa. Não por culpa, não por pena. Se vai fazer isso, faz porque quer, porque escolhe. E a qualquer momento que decidir que é demais, você pode ir embora, sem ressentimentos. Nunca vou embora, Henrique prometeu. Não desta vez. Desta vez fico. Não importa o quão difícil fique. Lara assistiu seus pais finalmente tocarem as mãos um do outro pela primeira vez em 23 anos. Não foi beijo de cinema. Não foi abraço dramático. Foi apenas dois pares de mãos envelhecidas encontrando-se. Mas havia mais amor naquele gesto simples do que em 1000 declarações grandiosas. Era quase 3 da manhã quando o telefone de Henrique tocou. Ele verificou a tela e seu rosto endureceu. É meu advogado. Desculpe, preciso atender. Saiu para o corredor, deixando Lara e Beatriz sozinhas. Filha, Beatriz segurou a mão de Lara. Você tem certeza disso? De querer ele na nossa vida? As coisas vão mudar. Tudo vai mudar. Já mudou, mãe. No momento em que ele me viu naquela mansão, tudo mudou. E honestamente, acho que é hora. Hora de você parar de carregar tudo sozinha. Hora de ter ajuda e hora de eu conhecer meu pai. Você cresceu tão forte. Beatriz sussurrou com orgulho. Mais forte que eu jamais fui. Eu cresci forte porque você me ensinou. Porque me mostrou que dignidade não tem preço. Que trabalho honesto vale mais que qualquer fortuna. E que amar alguém às vezes significa deixá-los ir. Fez uma pausa. Mas também significa às vezes deixá-los voltar. Henrique voltou, sua expressão sombria. Aquilo era meu advogado. Verônica está tentando congelar todos os ativos compartilhados. Está alegando abandono. E tem vídeos do evento circulando nas redes sociais. O colapso dela. A revelação sobre Lara. Tudo. Isso é ruim? Lara perguntou. É complicado, mas não inesperado. Verônica nunca aceitaria derrota silenciosamente. Ela vai lutar. Suja, feia. E vai tentar usar vocês contra mim. Então que use. Beatriz disse com força surpreendente em sua voz fraca. 23 anos atrás, fugi porque não queria ser o escândalo que destruiria sua vida. Mas agora estou morrendo. E se tenho que ser escândalo para que você finalmente seja livre, então que seja. Não é sobre isso. É sim, ela insistiu. É sobre você finalmente fazer as escolhas que deveria ter feito. É sobre Lara ter um pai antes que seja tarde demais. E é sobre mim poder morrer sabendo que não desperdicei 23 anos por nada. A determinação em sua voz, mesmo fraca e cansada, era inquebrantável. E naquele momento, no apartamento minúsculo às 3 da manhã, 3 pessoas que o destino havia separado finalmente se reuniram. Não para viver felizes para sempre, mas para aproveitar o tempo que restava e enfrentar juntos a tempestade que Verônica estava prestes a desencadear. Porque algumas batalhas valem a pena lutar, não pela vitória, mas pelo que se ganha no processo de lutar. E o que eles ganhariam era algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Família. A manhã chegou rápido demais. Lara havia dormido apenas 2 horas antes que seu telefone começasse a explodir com notificações, mensagens, ligações, alertas de redes sociais que ela nem sabia que tinha configurado. Quando finalmente verificou, seu coração parou. O vídeo estava em todo lugar. Não apenas um vídeo, dezenas deles. Filmados por convidados diferentes de ângulos diferentes. Mas todos mostrando a mesma coisa. Verônica rasgando o avental de Lara enquanto gritava lixo. Henrique intervindo. E a revelação explosiva. Ela é minha filha. O vídeo mais visto tinha 15 milhões de visualizações. Em apenas 6 horas. Os comentários eram uma mistura de fúria, apoio e fofoca selvagem. Essa mulher de vermelho é monstro. Como pode tratar alguém assim? O marido dela é herói por defender a garçonete. Plot twist. Ela é a filha dele? Isso é melhor que novela. Alguém sabe o nome dela? Quero mandar dinheiro para ajudar. Mas havia também comentários cruéis. Especulações venenosas sobre Beatriz. Sugestões de que ela havia sido amante e destruidora de família.
Acusações de que Lara estava tentando roubar fortuna que não merecia. Lara estava lendo os comentários quando Henrique bateu na porta. Ele havia dormido no sofá do apartamento minúsculo, insistindo que não ia deixá-las sozinhas. Você viu? Ele perguntou, mostrando seu próprio telefone. Todo mundo viu. Lara respondeu. O mundo inteiro está falando sobre isso. Beatriz saiu do quarto, movendo-se lentamente, mas com determinação nos olhos. Isso é ruim? Depende do ponto de vista. Henrique disse cuidadosamente. A opinião pública está majoritariamente do nosso lado. As pessoas estão horrorizadas com o comportamento de Verônica. Mas ela tem advogados excelentes e muitos recursos, e agora está usando a atenção da mídia como arma. Mostrou uma manchete de jornal no tablet. Empresário bilionário abandona a esposa por filha secreta e amante antiga. Eles estão distorcendo tudo. Beatriz sussurrou, sentando-se pesadamente. É o que ela faz. Henrique confirmou. Manipula narrativas. Mas há algo que ela não esperava. Seu telefone tocou. Era Mônica, a organizadora do evento. Henrique, você precisa ver isso. Estou enviando um link agora. O vídeo que Mônica enviou era de um programa matinal de notícias. E quem estava sendo entrevistado era Augusto, o chefe dos garçons. Eu estava lá. Vi tudo. Augusto dizia na tela, sua voz firme e clara. A senhorita Lara não fez nada de errado. Foi um acidente. A senhora Verônica bateu na bandeja com o próprio cotovelo. Mas em vez de assumir responsabilidade, ela escolheu humilhar uma jovem trabalhadora na frente de 150 pessoas. Rasgou suas roupas. Chamou-a de lixo. Foi abuso puro e simples. A apresentadora perguntava, e o Sr. Valmont? Como ele reagiu? Como qualquer pessoa decente reagiria. Defendeu quem estava sendo abusado. E quando descobriu que a jovem era sua filha de um relacionamento passado, ele fez o que era certo. Finalmente. O vídeo mudou para outra entrevista. Desta vez, era uma das convidadas do evento. Uma mulher chamada Diana Ferreira, conhecida socialite. Eu estava envergonhada de estar naquela sala, ela admitia. Todos nós estávamos. Vimos alguém sendo destroçado e ficamos em silêncio porque tínhamos medo de Verônica Mendes. Mas isso acabou. Eu testemunhei abuso e vou testificar em qualquer processo se necessário. Outras pessoas estão se apresentando. Mônica explicou por telefone. Convidados que estavam lá, funcionários que trabalharam com Verônica antes. Todos com histórias de abuso, humilhação, ameaças. O comportamento dela não foi incidente isolado. Foi padrão. Henrique desligou e olhou para Lara e Beatriz. Ela está perdendo. Na corte da opinião pública está perdendo feio. E isso limita muito o que pode fazer legalmente. Nenhum juiz quer parecer do lado da vilã em caso tão público. Mas então seu telefone tocou novamente. Desta vez era seu advogado. E a expressão de Henrique mudou rapidamente de esperançosa para sombria. Entendo. Sim. Não. Diga a ela que não vai funcionar. Tudo bem, me mantenha informado. Desligou, sua mandíbula apertada. Verônica está tentando uma nova tática. Quer que eu faça teste de DNA para provar que Lara é realmente minha filha antes que ela concorde com qualquer separação de ativos. Mas você tem certeza? Beatriz disse. Não tem? Absoluta. Mas ela está apostando que vou me recusar por orgulho ou para proteger Lara de escrutínio público adicional. E se eu me recusar, ela vai usar isso como prova que estou mentindo. Então faça o teste. Lara disse simplesmente. Eu não tenho nada a esconder. Você é meu pai. O teste vai provar isso. Vai colocar você sob holofote ainda mais intenso. Já estou sob holofote. Lara mostrou seu telefone com milhares de notificações. A diferença é que a verdade está do nosso lado. Então deixe que testem, deixe que provem. E quando provarem, ela não terá mais nenhuma carta para jogar. Henrique olhou para esta jovem que havia acabado de conhecer, mas que mostrava mais coragem que pessoas que ele conhecia há décadas. Você tem certeza? Absoluta. O teste de DNA foi realizado naquela tarde em clínica particular, com a mídia cercando do lado de fora, câmeras tentando capturar cada momento. Lara manteve a cabeça erguida enquanto entrava. Não com arrogância, mas com dignidade. Os resultados levariam 48 horas. 2 dias que pareceram anos. Durante esse tempo, mais pessoas se apresentaram.
ex-funcionários de Verônica com histórias de abuso verbal, fornecedores que ela havia intimidado, até outras famílias da sociedade que haviam sido vítimas de suas manipulações, mas tinham medo de falar. A maré havia virado completamente. No segundo dia, Beatriz teve crise. Sua respiração ficou difícil e Lara chamou a ambulância em pânico. No hospital, os médicos estabilizaram ela, mas a mensagem era clara. O tempo estava acabando mais rápido do que esperavam. Quero ver os resultados. Beatriz sussurrou da cama de hospital, tubos conectados em seus braços. Antes de... Preciso ver. Você vai ver. Henrique prometeu, segurando sua mão. E vai ver muito mais que isso. Vai ver Lara crescer. Vai ver... Henrique. Ela o interrompeu gentilmente. Não. Ambos sabemos que não. Mas está tudo bem. Porque eu vi o que precisava ver. Vi você finalmente escolher. Vi você defender nossa filha. Vi você ser o homem que sempre soube que era por baixo de todas aquelas obrigações. Lágrimas corriam pelo rosto dele. Eu desperdicei tanto tempo. Nós dois desperdicemos. Ela corrigiu. Mas os últimos dias valeram por 23 anos. Porque foram reais, foram escolhidos, foram nossos. Os resultados do DNA chegaram no terceiro dia. Henrique os abriu no quarto de hospital com Lara e Beatriz presentes. Probabilidade de paternidade: 99,99%. As palavras simples no papel transformaram especulação em fato inegável. Henrique era pai de Lara. Oficialmente. Inegavelmente. Para todo mundo ver. Ele postou os resultados publicamente. Sem comentários elaborados. Apenas a imagem do documento e uma linha. Ela é minha filha. Sempre foi. Sempre será. O post teve 20 milhões de visualizações em 3 horas. E 2 horas depois, os advogados de Verônica entraram em contato. Ela estava pronta para negociar termos de divórcio. Sem mais jogos, sem mais truques, porque ela havia perdido. Completamente. Publicamente. Definitivamente. Mas a vitória teve sabor agridoce quando, naquela noite, Beatriz piorou novamente. Os médicos chamaram Henrique e Lara para uma conversa privada. Ela está entrando em estágio final, a médica explicou com gentileza profissional. Pode ser dias, talvez semanas se tivermos sorte, mas não mais que isso. Lara sentiu o chão desaparecendo sob seus pés. Henrique a segurou antes que caísse. O que podemos fazer? Ele perguntou. Mantê-la confortável, deixá-la em paz e estar lá. Apenas estar lá. Naquela noite, Henrique fez algo que nunca havia feito em sua vida adulta. Deitou-se na cama de hospital ao lado de Beatriz, segurando-a gentilmente enquanto ela dormia. E Lara adormeceu na cadeira ao lado, sua mão tocando a de sua mãe. 3 pessoas que o destino havia separado, finalmente juntas, sabendo que o tempo estava acabando, mas gratas por cada segundo que tinham. Porque às vezes, a justiça não vem com finais felizes. Às vezes, vem apenas com momentos roubados. E esses momentos, por mais breves que sejam, valem mais que todos os anos desperdiçados. Porque foram escolhidos. Porque foram reais. Porque foram amor. Beatriz viveu mais 3 semanas. 3 semanas que se tornaram as mais preciosas da vida de todos eles. Henrique transferiu ela para um quarto privado no melhor hospital da cidade. Não era ostentação, era conforto. Janelas enormes com vista para um jardim que ele mandou plantar especialmente para ela. Rosas, dúzias delas, cumprindo o sonho que Beatriz havia contado 23 anos atrás. Você plantou rosas para mim, ela sussurrou quando viu, lágrimas correndo por seu rosto magro. Deveria ter plantado há 23 anos, Henrique respondeu, sua voz embargada. Deveria ter te dado um jardim inteiro. Você me deu algo melhor. Beatriz tocou seu rosto gentilmente. Me deu esses dias. Me deu a chance de ver vocês dois juntos. Me deu paz. Lara passava todas as manhãs com sua mãe. Elas conversavam sobre tudo. Memórias de infância. Momentos difíceis que agora pareciam engraçados. Sonhos que Beatriz tinha para o futuro de Lara. Quero que você estude, Beatriz disse numa dessas manhãs. Sempre quis que você tivesse educação que eu nunca tive. Henrique disse que vai pagar. Deixe ele fazer isso. Não por culpa, mas porque você merece.
Não sei se quero universidade, mãe. Talvez queira trabalhar, fazer algo diferente. Então faça algo diferente. Beatriz sorriu. Mas faça porque escolheu. Não porque foi a única opção como foi para mim. Promete? Prometo. Henrique vinha toda a tarde. Trazia livros para ler para Beatriz quando ela estava cansada demais para falar. Às vezes apenas sentava em silêncio, segurando sua mão, compensando 23 anos de mãos não seguradas. Uma tarde, Beatriz pediu para falar com ele sozinha. Lara saiu, dando-lhes privacidade. Henrique, Beatriz começou, sua voz cada vez mais fraca. Preciso que me prometa algo. Qualquer coisa. Cuida dela. Não com dinheiro, embora isso ajude. Mas cuida do coração dela. Lara é forte, mas foi forte a vida toda porque teve que ser. Agora deixa ela ser jovem. Deixa ela cometer erros. Deixa ela ser filha em vez de sempre ter sido cuidadora. Vou cuidar dela como deveria ter cuidado desde o início. E se cuida também? Beatriz continuou. Você passou décadas vivendo vida que não era sua. Agora vive a vida que escolhe. Não por mim, não por Lara, mas por você. A vida que escolho é com vocês. Comigo vai acabar em breve, ela disse realisticamente. Mas com Lara, essa vida está apenas começando. Seja o pai que sei que pode ser. Não perfeito, apenas presente. Prometo. Beatriz fechou os olhos, um pequeno sorriso nos lábios. Então morrer vai ser fácil, porque sei que deixo ela em boas mãos. No 18º dia, Augusto visitou. Trouxe flores e uma carta assinada por todos os garçons que trabalhavam com Lara. Queriam que soubesse que estão orgulhosos. Ele explicou a Beatriz. Sua filha sempre trabalhou com dignidade, com honra. E agora o mundo inteiro viu isso. Obrigada por defendê-la. Beatriz sussurrou. Quando eu não pude. Foi a coisa certa a fazer. Augusto respondeu simplesmente. Deveria ter feito antes, mais rápido. Mas pelo menos fiz. Mônica também visitou, trazendo notícias do mundo exterior. Verônica está acabada socialmente, ela relatou. Ninguém aceita ela em eventos. Empresas estão rompendo contratos. E o divórcio está sendo finalizado. Ela perde quase tudo na separação porque os advogados de Henrique provaram um padrão de abuso documentado durante anos. Isso te dá satisfação? Beatriz perguntou a Henrique quando ficaram sozinhos novamente. Não. Só me dá tristeza. Tristeza de ter desperdiçado tanto tempo com alguém que nunca me fez feliz. Mas pelo menos agora estou livre. No 21º dia, Beatriz pediu para ver o apartamento uma última vez. Os médicos disseram que era arriscado, mas ela insistiu. Preciso me despedir do único lar que Lara conheceu. Henrique contratou ambulância particular. Levou Beatriz, ainda conectada a monitores portáteis, de volta ao apartamento minúsculo no 3º andar. Ela olhou ao redor daquele espaço pequeno com amor imenso. Aqui criamos tantas memórias, sussurrou. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Não eram minha filha, éramos. Lara confirmou chorando. Sempre fomos. Quero que guardes isso. Beatriz disse. Quando tiver tudo que dinheiro pode comprar, lembra deste lugar. Lembra que felicidade não tem preço. Que dignidade não se vende, que amor é construído em apartamentos pequenos, tanto quanto em mansões grandes. Henrique ouvia em silêncio, lágrimas correndo livremente, porque Beatriz estava certa. Ele tinha tudo que dinheiro podia comprar, e havia sido miserável. Enquanto Beatriz e Lara, sem nada, haviam sido ricas em coisas que realmente importavam. No 23º dia, Beatriz chamou Lara e Henrique para perto de sua cama. Sua respiração estava superficial. Seu tempo estava acabando e todos sabiam. Não quero que chorem quando eu for. Ela disse com voz que mal era audível. Quero que comemorem. Porque eu vivi. Amei. Criei uma filha maravilhosa. E nos últimos dias, tive tudo que sempre quis. Família. Mãe, não. Lara começou, mas Beatriz a interrompeu. Escuta. Tenho algo para te dar. Com mãos trêmulas, pegou um envelope da mesa ao lado. Dentro havia uma carta. Lê quando eu partir. Não antes. Promete? Prometo. Beatriz então olhou para Henrique. E você? Para de se culpar. Ambos fizemos escolhas. Algumas certas, algumas erradas.
mas todas nos trouxeram aqui. E aqui é onde sempre deveríamos estar. Então me perdoa? Perdoar o quê? Henrique perguntou confuso. Por ter te amado tanto que tomei a escolha de tuas mãos. Por ter decidido por nós dois. Foi egoísmo disfarçado de sacrifício, mas era o que achei certo na época. Não há nada para perdoar. Henrique segurou suas mãos. Nada. Só há amor. Sempre houve apenas amor. Beatriz sorriu. Aquele sorriso tranquilo de quem finalmente encontrou paz. Então está bem. Então eu posso descansar. Fechou os olhos. E naquela noite, cercada por sua filha e pelo homem que amou durante toda a vida, Beatriz Santos partiu. Não houve dor. Não houve luta. Apenas um último suspiro. E paz. O funeral foi 3 dias depois. Pequeno, íntimo. Apenas pessoas que realmente importavam. Não houve ostentação. Beatriz não teria querido. Henrique chorou abertamente. Lara ficou em silêncio, ainda processando. E quando todos se foram, ela finalmente abriu a carta que sua mãe havia deixado. A letra trêmula, mas clara de Beatriz cobria 2 páginas. Minha querida Lara, se está lendo isto, significa que parti. E embora meu coração doa por deixar você, também está em paz porque sei que você está bem. Melhor que bem. Está amada. Durante sua vida inteira, tentei te ensinar que dignidade não vem de quanto dinheiro você tem, mas de como você trata as pessoas quando não tem nada a ganhar. Você aprendeu isso melhor que eu jamais poderia ter ensinado. Agora você tem um pai que te ama, que quer fazer as coisas certas. Deixa ele. Não porque precisa, mas porque ele precisa. Precisa compensar tempo perdido. Precisa ser pai que sempre quis ser. Dá essa chance a ele. Mas nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça aquele apartamento pequeno, aquelas noites sem comida, aqueles invernos frios, porque foi lá que você aprendeu quem realmente é. E essa pessoa vale mais que todo o ouro do mundo. Estude ou não estude. Trabalhe em empresas ou abra seu próprio negócio. Case ou fique solteira. Tenha filhos ou não tenha. Não importa. O que importa é que vive com o mesmo princípio que sempre vivemos. Dignidade. E quando tiver filhos, se tiver, conta para eles sobre sua avó. Sobre a mulher que limpou banheiros alheios para dar dignidade própria. Sobre a mulher que escolheu pobreza honesta em vez de riqueza roubada. Sobre a mulher que amou tanto que deixou ir. E sobre como, no final, esse amor encontrou caminho de volta. Porque amor verdadeiro sempre encontra. Só demora 23 anos às vezes. Te amo, minha filha. Sempre amei. Sempre amarei. Até nos encontrarmos novamente, mamãe. Lara dobrou a carta cuidadosamente e a segurou contra o peito, chorando como não havia chorado desde que era criança. Lágrimas de perda. Lágrimas de amor. Lágrimas de gratidão por ter tido mãe como Beatriz, mesmo que por pouco tempo. Henrique a encontrou assim e a abraçou. Pai e filha, unidos em dor, mas também em esperança. Os meses seguintes trouxeram mudanças. Henrique finalizou o divórcio. Verônica recebeu quantia significativa, mas perdeu acesso aos negócios e à posição social que tanto valorizava. Última vez que alguém a viu, estava se mudando para outra cidade, tentando reconstruir vida longe das memórias de sua queda pública. Henrique vendeu a mansão. Disse que estava cheia de memórias vazias. Em vez disso, comprou uma casa menor, confortável, mas não ostentosa, com um jardim onde plantou rosas, sempre rosas. Lara decidiu estudar, mas não negócios ou economia como Henrique sugeriu. Decidiu estudar serviço social. Queria ajudar famílias como a sua. Famílias que lutavam, que trabalhavam com dignidade, mas precisavam de ajuda. Henrique criou bolsa de estudos em nome de Beatriz, para jovens de baixa renda que demonstrassem caráter e trabalho honesto. Centenas se candidataram. Dezenas foram aceitas. E cada uma delas ouvia a história de Beatriz Santos. A mulher que limpou casas e criou uma filha com amor e dignidade. Augusto foi promovido a gerente em empresa de eventos que valorizava a integridade. Mônica expandiu seus negócios, agora conhecida como organizadora que não tolerava abuso de nenhum tipo. E Diana Ferreira, a socialite que teve coragem de testemunhar, começou o movimento entre pessoas ricas para tratar trabalhadores com dignidade. Chamou de Projeto Beatriz.
Cresceu mais rápido do que ela esperava. 1 ano depois da morte de Beatriz, Lara e Henrique visitaram seu túmulo. Levaram rosas. Sempre rosas. Você acha que ela ficaria orgulhosa? Lara perguntou. Sei que ficaria, Henrique respondeu. Porque você é exatamente o que ela queria que fosse. Forte, digna, bondosa. Aprendi com a melhor. Nós dois aprendemos. Henrique corrigiu. Ela nos ensinou, mesmo sem estar aqui. Ensinou que amor vale mais que dinheiro, que dignidade vale mais que poder, e que família não é sobre sangue ou tempo juntos. É sobre escolher estar presente, escolher amar, escolher perdoar. Ficaram em silêncio por um momento, apenas sentindo a presença de Beatriz naquele lugar tranquilo. Então Lara falou. Sabe o que é engraçado? Aquela noite no evento, quando Verônica rasgou meu avental e me chamou de lixo, pensei que era o pior momento da minha vida. Pensei que nunca me recuperaria dessa humilhação. E agora? Agora vejo que foi o melhor momento. Porque me trouxe você. Me trouxe verdade. Me deu tempo com minha mãe antes que fosse tarde demais. E me ensinou que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem são apenas o universo nos empurrando para onde sempre deveríamos estar. Henrique sorriu através das lágrimas. Sua mãe diria que isso é sabedoria de quem viveu. E você? O que diria? Diria que sou o homem mais sortudo do mundo, porque perdi 23 anos, mas ganhei você. E isso vale mais que todo o tempo perdido. Colocaram as rosas no túmulo, e quando se viraram para sair, Lara parou. Pai, foi a primeira vez que ela o chamou assim. Henrique sentiu algo partir e se reconstruir no peito simultaneamente. Sim, filha. Obrigada. Por finalmente escolher. Por finalmente ficar. Obrigado você. Por me dar uma segunda chance de ser quem sempre deveria ter sido. Caminharam juntos para fora do cemitério. Pai e filha. Unidos não por tempo ou circunstância, mas por escolha. Por amor. Por dignidade. E em algum lugar, Lara gostava de pensar, Beatriz estava sorrindo. Porque no final, ela havia conseguido. Havia criado uma filha extraordinária. Havia amado um homem completamente. E havia ensinado a ambos a lição mais importante. Que dignidade não se compra. Que amor não se força. E que, às vezes, a maior força é saber quando deixar ir. E a maior coragem é saber quando voltar. 3 pessoas separadas por escolhas impossíveis. Reunidas por amor inevitável. E uma história que começou com humilhação pública. Terminou com redenção. Não porque o final foi perfeito, mas porque no final o que importou não foi quanto tempo tiveram. Foi como usaram o tempo que tinham. E eles usaram cada segundo para amar, para perdoar, para construir algo que nenhuma riqueza poderia comprar e nenhuma pobreza poderia destruir. Família.
Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,